Esmagado, empalado, queimado vivo, atropelado por trens, devorado vivo, arrastado para o inferno. Sabe, só coisas da Disney. Hoje vamos ranquear os destinos dos vilões da Disney do menos ao mais cruel. Antes de falar das coisas mórbidas, precisamos citar os vilões que ficaram impunes. Primeiro, talvez o único vilão justificável aqui seja o Caçador de Bambi. Conhecemos a lenda, com um tiro fatal na mãe do Bambi assombrando gerações de crianças. Mas podemos chamar isso de maldade no contexto do filme? Ele só está caçando comida. A perda do Bambi é trágica, mas entende-se como o caçador saiu sem problemas. Já a Rainha de Copas não teve a mesma sorte. A Rainha de Copas, cortadora de cabeças do País das Maravilhas, amedronta seus súditos que tentam agradá-la. Quando Alice tropeça no País das Maravilhas e cruza o caminho da rainha, o caos se instala enquanto a rainha exige a cabeça de Alice. Uma poção expõe a verdadeira rainha, transformando-a em um simples 2 de ouros diante da nova altura de Alice. Quando o efeito da poção acaba, Alice perde a vantagem e a rainha volta à antiga glória. Mas infelizmente, tudo era só um sonho de Alice, deixando a rainha em situação inusitada. Ela talvez nunca enfrente a justiça, mas também não existe deixando seu destino curioso. Precisávamos falar dos vilões de Pinóquio. Gideão e João Honesto são vigaristas que trabalham para Stromboli, mestre de marionetes, e o Cocheiro, dono da Ilha dos Prazeres, onde crianças desobedientes viram burros para serem vendidas como escravas. Sim, é tão ruim quanto parece. Esses vilões representam a injustiça, pois seus destinos seguem desconhecidos no filme. Na última vez que os vemos, eles seguem no comando quase sem impacto das ações de Pinóquio. A única coisa que deu errado foi a fuga do Pinóquio. Precisamos de uma continuação no estilo John Wick para esses caras, fica a sugestão. Nesse sentido, o Cavaleiro Sem Cabeça também escapa do braço longo da lei. Essa entidade espectral, uma figura do folclore local, causa medo em Ichabod Crane, que inicialmente duvida de sua existência. Um encontro com o Cavaleiro faz Ichabod fugir assustado. O filme não revela o destino de Ichabod, apenas sugere que ele pode ter achado refúgio com outra família. Embora esse desfecho possa parecer tolo, ele permanece não confirmado. Além disso, evidências do conto original apontam Brom Bones como a provável identidade por trás do Cavaleiro, usando a lenda para se livrar da intromissão de Ichabod. Se for verdade, o Cavaleiro pode ser só uma ferramenta de intimidação, não um assassino. O último grupo de vilões impunes inclui Tia Sarah, Sai e Ian. Sarah demonstra carinho apenas pelo sobrinho e pelos seus gatinhos, nutrindo um profundo desprezo por cachorros como a Lady. Essa antipatia dá aos travessos Sai e Ian a oportunidade de causar confusão na casa, colocando a culpa na Lady por suas travessuras e levando Sarah a expulsá-la com a focinheira, preparando o cenário para os acontecimentos que se seguem no filme. Apesar da preocupação de Sarah com a segurança do bebê ser compreensível, suas atitudes acabam resultando no tratamento injusto à Lady. Apesar das travessuras, Sarah e a dupla problemática não sofrem consequências e seguem morando na casa na versão animada. Agora vamos aos derrotados. Esses trapaceiros não ficaram impunes, mas saíram envergonhados. LeFou, o fiel ajudante de Gaston, não tem o mesmo destino grandioso de seu chefe Brutamontes? Após falhar ao invadir o castelo, ele foge para a vila. Como o puxa-saco de Gaston só seguia ordens e sua punição foi leve. Agora, Madame Mim. Após prender Arthur em casa, Merlin a desafia para um duelo de magos. Mesmo astuta, ela pega a gripe de Merlin e fica de cama com Maligolintometrose. Não é o pior destino, são só algumas semanas doente. Com a medicação certa, é controlável. Ela está com sorte em comparação a outros vilões. Um vilão icônico da Disney é Chernobog de fantasia. De muitas maneiras ele é o grande vilão do universo Disney. Chernobog é a figura sombria e demoníaca da Montanha Balde. Quando o sol nasce e cantores entoam Ave Maria com lanternas, Chernobog recua para sua montanha. Ele não morre, só se isola como um adolescente angustiado, usando roupas da Off-Topic e fecha a porta da montanha com força. Tudo bem, Chernobog, todos já passamos por isso. O agente do estúdio da Penny está fora. Apesar dos seus esforços para salvar o sucesso Bolt, suas estratégias movidas pela ganância terminaram em desastre. Ignorando a angústia de Penny pelo cachorro perdido, ele trocou Bolt por um substituto tímido, causando caos e quase tragédia. Mesmo no caos, ele só pensava nos lucros. A mãe de Penny, irritada, o expulsou e cancelou o programa. Apesar das tentativas desesperadas de reviver o programa com enredos de alienígenas e mudanças de visual, nem mesmo os fãs mais fiéis de Bolt ficaram convencidos. Com o personagem principal fora e Bolt desaparecido, o destino do programa está selado. Tenta imitar o Bob Esponja pós-filme, mas sem sucesso. Difícil gerar nostalgia no futuro. Edgar Baltazar foi injustiçado, sem dúvida. Ele é um vilão clássico querendo herdar a fortuna da Madame Bonfamille. Vamos aos fatos. Madame deixará sua fortuna para seus gatos, que nem se comunicam. Para Edgar, é como perder para as bolas de pelo que ele cuida há anos.
Ser mandado para Timbuk como punição parece pesado. TikTok. O tempo do Capitão Gancho passou. O pior pesadelo desse pirata não é só um despertador barulhento, é o TikTok. O crocodilo que arrancou sua mão graças ao Peter Pan. Peter Pan costuma ser bom, mas às vezes pode ser encrenqueiro. No caso do Gancho, recrutar crianças ou expô-las à morte não é algo heróico. Não sinto pena do Capitão Gancho, agora preso tentando fugir do jacaré. Se acha fácil, espere ouvir sobre o polvo gigante na continuação. Os mares não são tão amigáveis. Com jacarés e polvos atrás dele, talvez Gancho devesse pensar em trocar de carreira para algo em terra firme. Esse cara definitivamente se safou fácil, considerando tudo o que fez. Quero dizer, ele matou um dos próprios caras só porque estava irritado com a música dele. Recomendamos cuidado com a ex-conselheira real, Yzma. Demitida por insubordinação, ela tenta envenená-lo e depois afogá-lo quando ele está como lhama. Kronk, o herói, liberta Cusco e começa a queda de Yzma, cujo destino já era uma piada cósmica. Primeiro, ela fica presa como um gato, depois é forçada a entrar nos escoteiros esquilos do Kronk. Em seguida, ela é um coelho fugindo de um condor e seus filhotes famintos. E o grande final, Yzma vira secretária do Kronk. Pega a dica, Yzma, do Edgar, joga a toalha. Você só está piorando as coisas. Agora falando de uma vilã clássica da Disney, vamos citar Lady Tremaine, a madrasta da Cinderela. Antes de Mãe Gothel, ela foi a madrasta malvada original, tratando Cinderela como empregada e tentando sempre rebaixá-la. Qual seria a vingança perfeita para alguém tão maldosa? No filme original, ela sai impune após perder a Cinderela. Mas parece que ela não aprendeu e voltou a ser vilã em Cinderela 3. Ela se arrisca, rouba a varinha da fada madrinha e substitui Cinderela por Anastácia. Com a ajuda dos mocinhos, Anastácia resolve tudo, e Lady Tremaine acaba limpando o chão como empregada do rei. Isso sim é karma. Fechando com o vilão surpresa já esperado por todos. Príncipe Hans. A vilania dele já não surpreende. O plano: casar com Anna, tirar Elsa do caminho e assumir o poder. Clássico. Anna percebe o plano, dá um soco merecido e ele vai para a cadeia. Ao contrário de outros vilões, ele escapa da cadeia e agora está preso limpando esterco de cavalo. Ele pode ter evitado algo pior, mas não vive mais como rei. Agora vamos falar dos presos. Cadeia, prisão, masmorra. Esses vilões pagam caro. Para vilão de faroeste temos Alameda Slim. Esse fora da lei teve o azar de cruzar o caminho de 3 heroínas bovinas: Maggie, Gracie e Dona Calloway. Elas impediram que ele comprasse o retalho do paraíso com dinheiro sujo e ele foi preso pelo xerife. Justiça feita. De ladrão de gado até invasor da colônia, Ratcliffe é o próximo. Ratcliffe, o conquistador colonial de coração frio, tem uma grande rixa com os nativos americanos. Ele só quer os tesouros da Virgínia, mesmo prejudicando pessoas como Pocahontas. Quando João Smith salva o dia, a equipe de Ratcliffe percebe que ele é um rato. Considerando que Ratcliffe vai ter que se apresentar diante do rei e da rainha, e toda a sua equipe está contra ele, podemos dizer com tranquilidade que ele vai passar por maus bocados. Próxima é Dom Belwether de Zootopia. A ovelha secretária não é tão doce quanto parece. Essa vilã lanosa manipulava tudo, tentando armar uma armadilha para o pobre Nick. Mas nossa dupla dinâmica, Nick e Judy, executa uma operação secreta que até uma raposa astuta admiraria. Com mirtilos no lugar de munição e Cenourinha gravando todos os seus atos nefastos, o plano de Belwether se desfaz mais rápido do que um novelo de lã nas patas de um gatinho. Parece que ela trocou sua sala de canto por uma cela de prisão. Isso é que é um dia ruim. Desculpe, temos o caso mais claro para esse nível a seguir: os vilões de Robin Hood, Príncipe João, Rhys e o xerife. Como crianças com um brinquedo novo, abusam do poder, roubam e causam sofrimento. Eles usaram táticas de vilões de outros clássicos Disney, mas seu reinado acaba quando Robin Hood os engana e devolve o trono ao rei Ricardo. Robin e seu grupo são celebrados, enquanto os vilões perdem títulos e vão para a prisão, como fizeram com outros. Para terror intergaláctico, chega o Dr. Hamsterville para cumprir sentença na prisão. No primeiro filme, ele aparece ao fundo como silhueta na cena em que Plickly fala com a grande conselheira. Esse alienígena hamster era parceiro de Jumba, e foi preso junto com ele quando Jumba foi capturado. Os alienígenas levam a prisão a sério, e mesmo permitindo que o Dr. use chamadas de vídeo, garantem que ele permaneça preso. Enquanto estava na prisão galáctica, ele fugiu, mas foi recapturado. No entanto, em Leroy e Stitch, depois do plano dele com todos os Leroys, o conselho se cansou e decidiu levá-lo para uma prisão ainda mais segura, mantendo não só Hamsterville trancado, mas também todas as suas outras cópias do Leroy. Há animes derivados em que ele foge e vai para uma prisão mais rígida, mas o universo de Lilo e Stitch é mais profundo do que parece. Existe uma história em que Stitch viaja ao Japão feudal e faz amizade com um samurai. Melhor ficarmos só com os filmes e a série oficial da Disney. Obrigado.
Não é engano, Roberto Callahan é o próximo. Sob o codinome Yokai, o professor buscou vingança pela filha Abigail, que se perdeu testando tecnologia de teletransporte. Ele simulou a própria morte e provocou a morte de Tadashi, irmão de Hiro. Hiro conseguiu impedir Robert e salvar Abigail com Baymax. Agora, Robert recuperou sua filha. Oba! Agora ele está preso por muitos danos à propriedade e todos, até sua filha, sabem como ele é um lunático descontrolado. Ah, que bela. Agora ele está preso em confinamento solitário em uma prisão de segurança máxima para passar o resto dos seus dias sem qualquer chance de liberdade condicional. Não só todas as suas pontes foram destruídas sem chance de reconstrução, mas também ele percebe que sua filha está bem e saudável, após tanto tempo achando que a tinha perdido, sabendo agora que não pode vê-la novamente. Isso torna a classificação ainda mais desgastante mentalmente. Nosso próximo concorrente, temido por todos os dálmatas, é Cruella Devil. Após seus esquemas desmoronarem, ela enlouqueceu, obcecada por pinturas de bolinhas e cães como arte viva. O mais impressionante é que ela terminou em um sanatório, destino raro entre vilões da Disney. Ela agora enfrenta seus demônios e foge de sonhos com dálmatas. Lição: da próxima vez, escolha os gatos, Cruella. Dito isso, é hora de passar para os vilões que não sobreviveram, e estamos chamando essa primeira categoria fatal de A Queda. A Queda vem com uma morte rápida, agradável e, ouso dizer, clássica. Caindo em seguida está Percival McClellan. O caçador tentou atrair Cody ao rio para ser comido por crocodilos. No entanto, graças à intervenção de Joanna, Percival acabou na água, sendo forçado a se defender contra os répteis ameaçadores. Para seu crédito, ele conseguiu afastá-los com seu rifle, sobrevivendo até que eles recuaram. Ao notar tarde que os crocodilos temiam a cachoeira, tentou nadar para um local seguro, mas caiu pela beirada. Acho melhor do que virar comida de jacaré. Agora vamos ao Rei Runar de Frozen 2. Apesar de ter morrido muito antes do tempo presente deste filme, as ações dele no passado deram início à trama do filme. Com a represa que construiu, ele drenou o poder dos Nortudas e traiu seu líder, iniciando a guerra. Claro, ele acaba morrendo durante essa guerra, não por causa de um ferimento de batalha, mas ao cair de um penhasco. Ninguém cai como Gaston. Vários caem, por isso essa categoria. Mas ele é o próximo. Em um duelo com a fera, Gaston não se sai bem. A fera, suplicando por sua vida, permite que rasteje de volta à cidade para se recuperar. Gaston inicialmente aceita, mas apunhala a fera pelas costas no último minuto, enquanto a fera se contorce de agonia, fazendo com que Gaston tropece para trás e caia do castelo, encontrando seu fim no fosso abaixo. Mesmo que a queda não o matasse na hora, o afogamento seria provável. Inicialmente, ele teria um destino pior, ser despedaçado pelos lobos que a fera afastou para salvar Bela. Os cineastas acharam isso violento demais. Se tiver dúvidas sobre o destino dele, repare nos crânios animados nos olhos. Esse cara está mais morto que o pai do Simba. Foi cedo demais? Agora temos a primeira vilã de O Rei Leão, Zira. Essa leoa tentou liderar seu grupo contra Simba na Pedra do Rei, seguindo o exemplo de Scar. Com o amor de Kiara e Kovu unindo os grupos, o grupo de Zira ignora sua oposição à Pedra do Rei e apoia Simba. Zira tenta uma última luta para recuperar o poder. Eu nunca vou deixar isso ir. E acaba quase caindo com Nala lá para salvá-la. No entanto, ela tem outros planos. Ao tentar conquistar o título de hater do ano no baile dos haters, ela decide se lançar em um rio turbulento. A versão original foi alterada para parecer menos suicida, mas essa era a ideia inicial. Bem sombrio, então Zero recebe o lugar mais macabro em quedas. Ainda não acabamos com as quedas. Esses vilões da Disney não só caíram para a morte, como algo a mais aconteceu, tornando as quedas ainda mais dolorosas. Chamamos essa categoria de Queda Plus. Começando com Malévola. Quando o príncipe Felipe tenta acordar Aurora com um beijo, Malévola surge para enfrentá-lo com seus poderes infernais. Ela avança tentando cair sobre ele e o penhasco. O príncipe Felipe tem tempo suficiente para desviar, e quando tudo termina, a única coisa que resta é a espada da verdade em cima de um pano preto. Lembra a forma humana de Malévola se você olhar com atenção, do fogo comum ao infernal. Vamos falar sobre Nuvem Frollo. Esse guardião corrupto da fé acha que tem direito divino de ser juiz, júri e executor. O cara cita versículos bíblicos como em Pulp Fiction enquanto balança a espada. Ele diz a Quasimodo que vai lançá-lo no inferno, ao que Deus responde com: Não, seu tolo. aproveite esse lago de fogo, cara, você definitivamente merece. Do calor intenso do fogo ao abraço gelado dos mares inexplorados, a irmã maluca de Úrsula, Morgana, está aqui para afundar. Ser chamada de maluca entre você e Úrsula é insano. Após o plano dela, entende-se por que Tritão achou imprudente manter alguém querendo ser uma Úrsula melhor devido a questões mal resolvidas com a mãe por perto. Assim, ao recuperar seu tridente, Tritão se cansa dela e congela seus planos. Literalmente, ela fica presa em um enorme bloco de gelo, só conseguindo mexer os olhos enquanto afunda nas profundezas geladas do oceano.
Essa cena me assusta porque tenho medo das profundezas do oceano. Mas alguém sente isso? Procure no Google por laçofobia. Uma história tão antiga quanto o tempo para uma morte tão dourada quanto o tempo. A Rainha Má veio mostrar como morrer como a primeira vilã da Disney. Todos já conhecem essa história. A vaidosa Rainha Velha queria ser a mais bela de toda a Terra, então ela se disfarçou de velha bruxa e ofereceu aleatoriamente a Branca de Neve uma maçã envenenada pela janela. Eu sei o que você pensa, devo planejar? Observação, Branca de Neve não é a princesa mais esperta da Disney. Eu odeio dizer isso, mas tenha um pouco de consciência situacional. Enfim, os 7 anões não gostam nada disso. Eles perseguem a Rainha Má até um penhasco. Ela tenta esmagá-los com uma pedra, mas um raio quebra a plataforma e a bruxa cai para a morte. E se você não está convencido, aquela pedra que rolou provavelmente esmagou completamente o corpo dela. Ah, e aqueles abutres com certeza comeram o corpo dela. Com as quedas fora, agora passamos para grandes danos corporais. Esses vilões foram eliminados com violência física de formas horríveis. Meu favorito, quer ver outro acidente explosivo? Bill Sikes paga por isso, esse agiota notório sabe pressionar quem não paga a dívida. Mas ao tentar ser esperto nos trilhos do trem, o karma vem com tudo. Com um grito, o carro dele bate de frente. E convenhamos, carros contra trens. Spoiler, os trens sempre vencem. Neste nível, vemos Jafar, um dos vilões mais icônicos, morrendo em uma continuação. Ah, claro, Jafar até sobreviveu à sua primeira aventura, ficando preso dentro da lâmpada do gênio, mas não conseguiu escapar da morte na segunda vez. Na luta final contra Aladdin, ele só morre se sua nova lâmpada de gênio for destruída. Se não fosse pela mudança de coração de Iago, ele poderia ter ficado seguro tempo suficiente para matar Aladdin. Felizmente, Iago passou a se importar o suficiente com Aladdin para não só trazer a lâmpada à tona, mas também ser aquele que a destruiu na lava, deixando para trás seu antigo mestre para sempre. Sabe, congelá-lo com o doce alívio da morte, esse era praticamente o slogan da Disney na era pré-moderna? Acho que isso até está na estátua do Mickey Mouse na Disney World. Só não me cite. Nossa próxima vítima é Úrsula. Com o tridente em mãos, ela vira disc jockey da natureza e cria um redemoinho na tempestade. Mas Eric já está de saco cheio das besteiras dela, então ele assume o comando de um navio, transforma-o em uma espécie de lança improvisada e mira direto nela. Um raio atinge Úrsula e seu tridente, transformando-a em um prato crocante de frutos do mar. Ok, a gente sabe que tecnicamente ele morre caindo, mas Scroop é definitivamente uma exceção à regra das quedas. A morte de Scroop é tão única quanto o nome dele. Despencar no espaço não é exatamente um passatempo que a maioria das pessoas curte. Ele tenta enfrentar Dim, gerando uma luta na nave dificultada pela gravidade artificial. Ao cortar a linha de vida, Jen deixa Scroop à deriva no espaço, que apesar de respirável, é cheio de perigos. Radiação solar, detritos e buracos negros fazem o destino de Scroop parecer selado, como o fim trágico de Arrow. Apesar de não confirmado, há possibilidade de destino semelhante. O espaço não é opção para fuga. Depois Mulan dá uma morte viril a Shan Yu. Ela elimina Shan Yu com estilo, em uma morte tão espetacular quanto seu bigode. Inspirando-se em acidentes amadores com fogos de artifício, os animadores da Disney decidiram dar a Shan Yu uma saída grandiosa. Mulan o prende com sua capa, tornando-o vulnerável à explosão de fogos de artifício em uma torre próxima, como no 4 de julho, mas na China. A explosão o envolve, garantindo sua derrota. Quer ele tenha morrido instantaneamente ou suportado um fim ardente, o reinado de terror de Shan Yu acabou. Shan Yu é um vilão subestimado da Disney. Fala pouco, invade a China, não explica nada e explode. Só isso basta. Rei Doce, antes chamado Turbo, encerra seu reinado no fliperama. Antes respeitado líder do jogo, virou Rei Doce para buscar os holofotes. Vanellope tenta recuperar seu lugar no código e causa caos, enquanto bugs de missão de herói invadem e consomem Turbo. Em uma virada sombria, Turbo se une ao Bug e o farol de Ralph sela seu destino. Mesmo ciente do fim, Turbo, tomado por sua persona cheia de bugs, avança para a luz, sofrendo dor física e mental. Depois conhecemos Krone, um dinossauro de memória quase extinta. Ele crê na sobrevivência do mais forte e vê a compaixão de Aladar como ameaça à sua liderança. Bom, agora saia da frente. Ao tentar abandonar Aladar e seguir sozinho, Krone acaba em um deslizamento de rochas e encontra os Carnotauros. Mesmo se escapar de ser devorado, seu destino ainda parece sombrio. No mundo brutal dos dinossauros, o fim é certo e os restos ficam para os necrófagos. Agora, Madame Medusa, embora não vejamos sua morte na tela, basta notar Brutus e Nero, seus crocodilos, se aproximando dela. Essa cena não é nada bonita e não parece que ela vai sobreviver, no final ela nem consegue alcançar a Penny. Você acha mesmo que ela vai sair dessa só pela força? É justiça poética, quem maltrata animais pode acabar sendo atacado por eles, até fatalmente. Agora, pessoal, chegou o grande final com o doador de órgãos favorito de todos, Maestro Forte. Quando a fera decide que já teve o suficiente das músicas controladoras de Forte, ele parte pra cima de verdade, arranca os controles e liberta Forte.
Forte cai, se despedaça e quebra com um impacto, equivalendo a ter órgãos e sangue espalhados até o corpo explodir. Chegamos aos assassinatos mortificantes, extremamente dolorosos física e mentalmente. Essas são as piores mortes imagináveis. Mãe sabe das coisas, e acontece que Mamãe Gothel conhece uma das maneiras mais dramáticas de morrer. Gothel, para manter o controle sobre Rapunzel, esfaqueia Flynn e só permite que ela o cure se prometer servidão. Flynn corta o cabelo de Rapunzel, tirando o poder de Gothel. Assim, Gothel perde a juventude imediatamente. Ela envelhece mais rápido do que uma banana numa onda de calor. Analogia estranha, não sei, e ela vira poeira mais rápido do que leva para atingir o chão abaixo da torre. Seus momentos finais são cheios de medo, enquanto ela cai para sua morte, no estilo Thanos. Saluk talvez não vença pela morte mais horrível, mas seu destino ainda é ouro para nós. Não é top 3, mas é ouro de verdade. Como caçador de tesouros impulsivo, ele só quer ostentar e busca o toque de Midas, mas comete um erro clássico de novato. Ele ignora a maçaneta do cofre e vai para o aperto de mão dourado, logo virando um peso de papel dourado e brilhante. Seus gritos são silenciados enquanto ele se transforma em uma figura dourada sem vida, tanto por fora quanto por dentro. Pelo lado bom, ouro nunca enferruja. Essa morte sempre nos incomodou, Oogie Boogie. Oogie Boogie é assustador e cruel, indo além dos sustos inofensivos que a cidade aprecia. Seus jogos de destino resultam em finais mortais para as vítimas. Mas a volta de Jack muda tudo, e Oogie fica desesperado para fugir. Sem seu saco para mantê-lo unido, Oogie se dissolve na lava ou é esmagado sob os pés. Não podemos deixar de nos perguntar, será que ele sentiu cada esmagada? A ideia de Oogie, assimilar os insetos em sua consciência, sentindo a dor deles enquanto perecem, adiciona uma camada macabra ao seu destino. Finalmente, chegamos ao icônico e traiçoeiro leão, Scar. Seu plano de tomar a Pedra do Reino desmorona quando Simba retorna e revela a verdade sobre a morte de Mufasa, mas sua estratégia sai pela culatra. Ele cai com força, mas o que vem depois define seu destino. Assim como Gaston, Scar enfrenta a fúria dos animais, sendo atacado pelas hienas, ignorando as chamas ao redor. O terceiro lugar de morte mais horrível é de Tiberius Rourke de Atlântida. Como vilão dessa cidade esquecida, a ganância e a sede de riqueza de Rourke o levam à loucura. Vendo sua equipe como ameaça, ele tenta eliminá-los de qualquer forma, até usando um machado contra Milo. Milo reverte a situação usando um fragmento do coração de Atlântida contra Rourke, que vira uma criatura cristalizada e frágil. Apesar da perseguição de Rourke, Milo o engana e o destrói com as hélices do dirigível. Nos momentos finais, corpo e mente de Rourke se partem em milhares de fragmentos cristalizados. O grito que ele dá ao perceber seu destino é de arrepiar. Agora vamos falar do Rei Chifrudo, com a segunda morte mais horrível. A Disney buscou um tom mais sombrio neste filme, e isso fica claro, principalmente no Rei Chifrudo. Sua ambição de criar um exército do mal com o Caldeirão Negro causa sua queda. Depois que Tarim conseguiu empurrá-lo de volta em direção ao Caldeirão Negro, o Rei Chifrudo foi pego pelo alcance do poder dele e acabou sendo sugado para dentro. A pele dele é arrancada do próprio corpo, e logo ele explode em chamas, terminando com ele gritando de agonia antes de ter sua alma puxada para dentro do Caldeirão Negro. Essa pode ser a morte mais sombria da história da Disney. Bem, tirando a nossa última morte dessa categoria. Não podemos esquecer do Caçador Clayton. A morte desse cara foi insana, ainda mais para um filme da Disney, e a gente adora isso. Clayton, caçador selvagem, faz de tudo para capturar sua presa, e agora Tarzan é seu alvo. Perseguindo-o, ele sobe ao topo das árvores para pegá-lo. Durante a perseguição, Clayton fica preso em vinhas e as corta para se soltar. O problema é que ele nunca corta a vinha ao redor do pescoço. Enquanto continua cortando uma vinha após a outra, a vinha em seu pescoço vai apertando cada vez mais. Tarzan tenta salvá-lo, mas ao cortar muitas vinhas, acaba caindo. A vinha aperta seu pescoço e antes de o tocar ao chão, crack. Caso você precise de uma imagem mais clara, o relâmpago ao fundo faz questão de mostrar a sombra do destino de Clayton, nos deixando com, provavelmente, a cena mais sombria da história da animação da Disney. É a maneira mais dolorosa de morrer, talvez não, mas convenhamos. Essa imagem é a definição clássica de algo macabro. Achou que tínhamos terminado? Ainda piora. Temos mais uma última categoria hoje. Esses destinos não levam à morte porque há coisas piores do que morrer. Estes são exemplos disso. Eles deixam esses vilões em um estado tão torturante que provavelmente estão implorando por aquela doce libertação da morte de que falamos antes. Vamos começar com Tamatoa. Esse caranguejo fica mais do que feliz em mostrar o quanto ele é brilhante e está disposto a comer qualquer um que não seja tão sem graça quanto ele. Claro, a melhor forma de retribuir é garantir que ele não possa mais admirar aquela carapaça, e para isso ela precisa estar em um lugar onde ele não consiga mais vê-la em todo o seu esplendor. Com isso, que tal fazê-lo cair de costas sem conseguir se levantar sem ajuda? Pode ser um destino sem graça, mas é mais fatal a longo prazo. No fim, ele não consegue se reerguer. Preso de costas, ele sofre atrofia e fome, pois não consegue se mover. Uma abordagem interessante sobre aprisionamento é o tigre Shere Khan do Livro da Selva.
Na sequência, um clímax ocorre quando uma estátua cai sobre ele, prendendo-o no vulcão e causando sua derrota. Sem chance de escapar, ele enfrenta uma morte lenta, sem comida, água e próximo à lava escaldante. Ou nesse caso, magma. É um destino parecido com ser enterrado vivo e queimado vivo ao mesmo tempo. Vamos agora para o não tão magnífico Magnífico. O Rei Magnífico é um cara bom que quer manter a paz de Rosas, pelo menos até experimentar a magia negra corrompendo desejos para obter poder, ficar viciado e usá-los para ficar ainda mais poderoso. Então é isso, ele corrompe desejos por poder, fica viciado e se torna ainda mais poderoso. Surpreendentemente, quando todos se unem para vencê-lo, ele brinca de mira-mira na parede da masmorra. Apesar da falta de semelhança, fica claro que ele está destinado a se tornar o espelho mágico da Branca de Neve. O filme devia ter explicado melhor a transformação, ou ao menos ser bom. Ficar preso em um espelho está longe de ser um destino agradável. Pior que qualquer cela sem comida, água ou Wi-Fi, é uma grande queda para um governante. A medalha de prata para o destino mais cruel de um vilão da Disney vai para Hades. Como deus da morte com uma inclinação para a destruição, Hades acumulou sua boa quantidade de inimigos. Seu plano de dominar o Olimpo o coloca diante de Hércules. Ele também retribui o favor lançando Hades no Rio Stygia. As almas dele provavelmente estão todas pulando de alegria com a chance de se vingar do Sr. Hades. Então isso é tipo aquela situação de policial indo pra prisão, misturada com um pequeno detalhe de que isso aqui é basicamente o inferno literal. Pelo que sabemos, esse é um destino eterno de tormento, que imaginamos ser um terror constante, com um pouco do humor e da sagacidade de James Woods misturados de vez em quando. O que poderia ser pior que isso? Vamos dar a medalha de ouro para o pior destino de um vilão da Disney ao Dr. Facili, que foi arrastado para o inferno. Não é novidade que o outro lado provavelmente seja o inferno. Após seu talismã ser destruído, aliados sombrios o levam à força para seu domínio. Mesmo tentando resistir, ele é puxado para dentro de uma boca de tique e fica selado, com uma lápide marcando seu rosto gritando. Apesar de sobreviver, seu tormento continua. Condenado a sofrer nas mãos de seus associados de outro mundo, sua punição promete ser interminável e excruciante. Temos que classificar a morte do Dr. Facilier como o destino mais horrível, principalmente porque não é apenas aterrorizante e eterno, mas também é facilitado pelos amigos de Facilier do outro lado, que parecem ser absolutamente nefastos. Convenhamos, ver um vilão sendo arrastado, chutando e gritando para o inferno é talvez o momento mais radical da Disney. Assassinado pelo próprio irmão, devorado vivo pelo deserto, despedaçado por um leopardo, morto em massa por belicistas. Os vilões da Disney não são os únicos a ter destinos cruéis. Hoje vamos ranquear todas as outras mortes da Disney, da mais cruel à mais terrível. Vamos começar com os personagens que tiveram os finais menos indesejáveis da discussão de hoje, que claro são aqueles que conseguiram ser revividos, ou seja, as mortes temporárias. Sem dúvida, a menos cruel foi a do Olaf. Antes de tudo, vamos lá. Alguém realmente achou que Olaf, o mascote feliz de Frozen, ficaria morto? Quando Elsa ficou congelada na continuação, sua magia foi temporariamente anulada, e isso infelizmente incluiu a magia que deu vida ao Olaf. Mas Olaf não derrete, não tem um colapso nem nada assim. Ele simplesmente se transforma calmamente em um boneco de neve sem vida, com os braços caídos, aparentemente nem muito preocupado com o que está acontecendo. Em seguida temos um candidato à voz mais irritante da história da Disney, Gurdy, de O Caldeirão Mágico. Uma voz irritante não faz a gente perder o respeito pelo cara. Após se recusar a entrar no castelo de Satã, cheio de demônios no início do filme, Gurgi se redime de sua covardia ao se sacrificar no caldeirão para tentar neutralizar seu poder e impedir o exército de mortos-vivos do Rei de Chifres de dominar o mundo. Como o corpo de Gurgi foi recuperado quase intacto, é provável que sua morte tenha sido rápida. Além do grupo principal revivê-lo pelo caldeirão, queria que tivessem feito algo sobre aquela voz. Perto do final dessa sessão está Megara, o verdadeiro amor de Hércules. Apaixonar-se por um deus já é difícil, mas quando ele perde a imortalidade, tudo fica ainda mais complicado. Faz sentido que Hércules não se preocupasse muito em ser esmagado por uma coluna, já que está acostumado com super força e tudo mais, mas ainda assim, aquilo teria esmagado ele como um inseto. Isso significa que o sacrifício de Megara para empurrá-lo para fora do caminho foi realmente nobre, levando ela a uma morte bastante dolorosa. Hércules retribuiu o favor, arriscou sua alma para salvar Megara no rio Stygia, e assim conquistou a divindade que buscava. Ah, e também salvando a Megara. Isso é o mais agradável que morrer esmagado pode ser. Para nossa última, mas não tão final morte, temos o Stitch de Lilo e Stitch 2. Essa pode surpreender alguns de vocês, já que foi uma sequência lançada direto em disco versátil digital, mas isso não impediu que tivesse uma das cenas de morte mais angustiantes da história da Disney.
Depois de passar quase o filme todo lidando com flashbacks e instabilidade por causa de como ele costumava ser destrutivo, Stitch finalmente decide que o melhor a fazer é deixar o planeta para não correr o risco de machucar sua Ohana. Ele tem uma pane durante o voo, cai com sua nave em uma ilha e morre no processo. Isso é pesado, cara. Se não fosse por ser um filme da Disney, isso facilmente poderia ter acabado como uma das cenas de morte mais mórbidas da história do cinema de animação. Mesmo sendo brega o Stitch voltar pela amizade, vamos relevar dessa vez. Porque Lila não foi a única chorando naquela cena. Eu não chorei, mas Plickly chorou feito bebê, ele mesmo disse. Pergunte a ele se não acredita em mim. Falando em lágrimas, esta próxima sessão é uma categoria um pouco mais próxima de casa do que aqueles que foram ressuscitados. Essas mortes foram por causas naturais. Começando essa categoria, temos a vovó lá de Moana. É quase como se houvesse uma regra não dita sobre figuras parentais nos filmes da Disney. Se um deles não estiver morto antes do início do filme, pode apostar que provavelmente vai morrer durante ele. Moana não desperdiça tempo mostrando a profundidade da relação entre Moana e sua avó. Ela é quem entende o desejo de Moana pelo oceano, revela que seus ancestrais eram navegadores e a incentiva a segui-los. Infelizmente, a avó falece de uma doença desconhecida bem no início, mas não antes de incentivar Moana a seguir seu caminho e devolver o coração de Tefiti ao seu devido lugar. Ela faz isso antes de reencarnar como criatura marinha e dá mais conselhos para Moana em seu momento difícil. Cara, essa é uma ótima avó. Nem a morte consegue impedi-la de apoiar. Agora temos... Espera, ela era a única nessa categoria. Certo, então. Acho que vamos para mortes rápidas e quase indolores. Apesar de ser secundário, o Cocoon pretendente dela em Pokémon teve um final marcante. Ao ver Pocahontas e John juntos, ele corre para resgatar sua futura esposa, achando que ela está em perigo, mas acaba mostrando que seria um bom parceiro. Infelizmente, esse não é o último mal-entendido, pois Thomas acredita que John está sendo atacado e, desesperado, atira no selvagem para salvar o amigo. Cena triste, mesmo com John assumindo a culpa por Thomas de forma comovente. Coco era um cara decente e definitivamente não merecia morrer daquele jeito, mas pelo menos sua morte pareceu ser instantânea, então não houve muito sofrimento a se falar. O mesmo vale para Karchak, líder dos macacos e pai adotivo de Tarzan. É uma pena que ele tenha demorado para aceitar Tarzan na família, mas no fim da vida, Kurchak teve coragem de tomar um tiro por Tarzan. Ele prova que aprendeu a realmente respeitá-lo como um dos seus, a ponto de estar disposto a passar a liderança para ele em seus momentos finais. Apesar de ter escolhido se sacrificar, ao contrário de Cocoon, o colocamos um pouco abaixo, pois sobreviveu um tempo após ser baleado, o que não deve ter sido nada agradável. Certo, todos nós sabíamos que essa estava por vir. Vamos falar sobre a mãe de Bambi. O que para um caçador parece esporte, ou até mesmo apenas fazer compras de comida, é um terror absoluto para um animal. Bambi e sua mãe aprenderam isso da pior forma. Quando um ser aterrorizante chamado Homem chega à tranquila floresta nevada, Bambi e sua mãe fogem. Um único tiro é ouvido ao fundo, matando a mãe de Bambi. Essa morte foi a mais instantânea até agora, mas a mãe de Bambi tem uma característica única. Ela tentou fugir e ainda precisava proteger o filho. Ela fez seu papel como mãe corça, mas meu Deus, essa foi difícil de engolir. De uma morte parental para outra. Na verdade, duas. Em seguida temos os pais de Lilo, Inanna de Lilo e Stitch. Não sabemos quase nada sobre esses dois, exceto pelo fato de que morreram em um trágico acidente de carro, deixando a adolescente Nani para criar sua irmãzinha sozinha. Chovia e ele saiu para dirigir. É uma morte brutal, tanto pela forma quanto pelo que deixaram para trás, porque esta Ohana não teve uma vida fácil. Mesmo assim, enviaram aos filhos um anjo da guarda e o Stitch, um anjo nada tradicional. É sempre triste quando o cachorro morre. Mesmo que o cachorro em questão seja um capanga, como Roscoe e DeSoto, os cachorros de Bill Sikes em Oliver e sua turma estão longe de ser os cachorrinhos mais simpáticos por aí. Eles adoram matar e comer animais de estimação menores. Se hesitam, é por medo do dono, não por bondade. Mesmo assim, são cachorros, então quando perseguem Oliver, Dodger e o grupo e acabam eletrocutados até a morte nos trilhos do trem, é impossível não sentir certa pena deles. Para concluir essa categoria, temos outra dupla, enguias capangas. Flotsam e Jetsam mereceram pelo que fizeram, ajudando a espionar Ariel e cumprindo as ordens da mãe, mas os filhotes da Úrsula só obedeciam. Isso mostra que Úrsula se importava com os dois ao ponto de deixá-los ajudá-la em tarefas importantes, mesmo às vezes gritando com eles. A morte instantânea deles fica muito mais sombria por um simples motivo. Úrsula matou seus próprios animais de estimação, que chamava de bebês. Isso é realmente triste, a ponto de até mesmo Úrsula, por mais má que fosse, ficar emocionada às lágrimas. Mas se serve de consolo Úrsula, seu destino foi bem pior, então acredito que não haverá ressentimentos.
Manda um oi pro Fazilier por mim. Agora é hora de ficar sério. Esses caras sofreram mais que uma morte fácil. Eles tiveram finais difíceis. Dora 15, ou Doris de A Família do Futuro, foi complicada de classificar. Por um lado, Doris é sem dúvida uma antagonista puramente maligna. Ela é um robô que quer eliminar a humanidade e refazer o mundo à sua imagem distorcida. Além disso, ela não tem emoções nem nada do tipo, então não podemos dizer honestamente que qualquer meio de derrotá-la não seria justificado. Por outro lado, porém, a forma como ela é derrotada é bastante brutal. Doris é derrotada pura e simplesmente pela força de vontade. Como resultado, Doris desaparece da existência para sempre, salvando o mundo de ser dominado por uma inteligência artificial hostil, pelo menos por enquanto. Quando você faz um pedido a uma estrela, talvez deva lembrar que pode estar fazendo um pedido sobre o cadáver de rei. Sem querer estragar a magia, mas ele foi pisoteado pelo Dr. Fazilier. Para um inseto é como ser esmagado por um gigante, igual a bota gigante do filme do Bob Esponja. O motivo de estar tão baixo é que, como Denise, Ray sobrevive a isso e só morre depois, quando pode se despedir dos amigos. Pelo menos ele pôde se reunir com a esposa no céu, um momento bonito que distraiu minha mente da dor que esse coitado devia sentir. Tabashi Yamada é o próximo, mas esse foi seu erro. Yokai saia da sala dos roteiristas era para estar na cadeia. Tadashi, como outros antes dele, deu a vida para proteger quem amava. Apesar de Kalhan poder salvar Tarashi, a si mesmo e todos no prédio em chamas, ele escolheu se salvar. O motivo? Boa pergunta. O cara era egoísta e nenhum trauma justifica deixar um rei como Tadashi morrer na explosão. Coitado. Já falamos da mãe do Bambi, agora vamos falar de outro pai sempre citado nas mortes da Disney, Mufasa. Se você é fã da Disney em qualquer nível, provavelmente conhece essa história de cor, mas caso tenha esquecido, Mufasa morreu durante uma tentativa desesperada de salvar Simba de uma debandada de gnus. Ele salva Simba, mas acaba levando alguns golpes. Então, naturalmente, ele corre para o desfiladeiro para tentar voltar em segurança, apenas para ser completamente traído pelo próprio irmão, que crava as garras nele e o joga para a morte. Mufasa provavelmente sofreu antes de morrer, embora o impacto pudesse tê-lo matado. De golpes dos gnus em disparada, além do emocional de ser traído pelo irmão. Com isso, chegamos aos personagens com os finais mais indescritíveis do dia. Os dois últimos personagens vivenciam as mortes perturbadoras dos pais de Tarzan. Embora consigam salvar com sucesso seu bebê, esses dois enfrentam um fim trágico nas mãos, ou melhor, nas garras e presas de Sabor. Ah, entendi, Sabor, tipo Sabre ou Tigre Sabu. É inteligente, porque ele tem dentes afiados. Isso torna a morte ainda mais perturbadora. E vou além. Você sabia que é possível ver os corpos deles ao fundo em uma cena? Divirta-se com essa informação. Agora vamos para os sinos fúnebres de Notre Dame para falar sobre a mãe de Quasimodo, do Corcunda de Notre Dame. Embora a forma como ela morreu não tenha sido tão horrível quanto a de outros da nossa lista, ela merece um lugar de destaque simplesmente pelo fato de ter morrido enquanto buscava desesperadamente ajuda no único lugar onde achava que poderia encontrá-la, a igreja. Após fugir da polícia francesa, ela é perseguida pelo juiz Frollo, que, achando que ela tem bens roubados, tenta tomá-los e a mata durante uma queda nas escadas com um golpe brutal na cabeça. Ela morreu logo após terem tirado seu bebê de seus braços, tendo que ver Frollo se afastar com a criança, que ele criaria como um animal cativo por décadas. É algo brutal, mas se serve de consolo, essa foi uma das mortes menos dolorosas fisicamente e não podemos dizer o mesmo das próximas 3. Casim Aladdin leva a medalha de bronze da brutalidade. Infelizmente, para esse ladrãozinho, a Caverna das Maravilhas não o considerou adequado para nada além de um lanchinho rápido e, como resultado, depois de lhe dar apenas uma falsa esperança, rapidamente o engoliu. A menos que cavernas tenham sistemas digestivos que eu desconheço, ninguém sabe ao certo como essa coisa se livrou de Gazin. Mas, pelo que dá pra perceber pelos gritos de terror primitivo dele, dá pra dizer com certeza que não foi nada bonito. General Lee e o vilarejo conquistam facilmente a medalha de ouro em brutalidade. O modo como Shan Yu rasteia o vilarejo é perturbador. Ele encontra a boneca de uma garotinha, estuda as fibras e cabelos presos nela, e deduz de onde deve ser o vilarejo de onde veio, fazendo uma piada doentia de que quer devolver a boneca perdida da menina. Além disso, a garotinha vai sentir falta da boneca dela. Devemos devolvê-la pra ela. Considerando o fato de que mais tarde vemos essa mesma boneca no chão, ao lado de uma vila completamente e totalmente destruída, é seguro dizer que as intenções dele não eram tão puras assim. Os Hunos destruíram a vila e mataram todos, sem deixar sobreviventes, incluindo homens, mulheres e crianças. Ver Li Shan honrar a morte do pai, colocando seu capacete e espada no chão já é difícil o bastante, mas ver a boneca da menininha colocada bem ao lado é simplesmente... Nenhuma cena da Disney transmite tanto desespero e tragédia quanto essa.
Além de soldados como Li Shang, essa vila tinha muitas pessoas comuns, cara. Nem heróis, nem vilões, só pessoas, homens, mulheres, crianças e suas bonecas de olhos de botão. Se Shan Yu tinha a chance de se humanizar, isso acabou com a destruição da vila. Pegos de surpresa. Executado, transformado em mascote, consumido pelo ódio, aprisionado, derretido e esmagado. Apresentado pelo Disney Channel. Hoje vamos ranquear os destinos dos vilões do canal, do mais leve ao pior que a morte. Vamos falar dos personagens que ganharam uma segunda chance após suas maldades. Esses são os vilões redimidos. Para começar, temos 3 dos antagonistas menos malignos, as irmãs Gross da família Kraut. Essas 3 eram das personagens mais desagradáveis da série original e quase toda a graça delas vinha de assaltar crianças. Mesmo que de vez em quando elas devolvessem os trocados, às vezes até mais do que os próprios amigos dela. Eu provavelmente deveria mencionar que elas também são crianças, mas ainda assim assaltar os outros é bem ruim. Bem-vindo ao nosso bairro. No Revival, alguém finalmente atendeu ao pedido de levantar as mãos e sacar o dinheiro. Eles estão em um bairro melhor e até trabalhando como um trio de rap, dizendo que desistiram do bullying, o que prova que a única razão pela qual eles eram valentões era porque precisavam de dinheiro. Cara, não é ótimo quando um personagem realmente aprende a lição? Além disso, eles até aceitaram a pele quase assustadoramente azul que tem. Bom, pra eles. O próximo é Dr. Heinz Doofenshmirtz. Sem dúvida, um dos vilões mais marcantes do Disney Channel. E isso se deve em grande parte ao fato de que, honestamente, ele mal se qualifica como um vilão. Perfeito! Agora eu posso fazer xixi por toda a área dos 3 estados. Quer dizer, claro, ele está constantemente criando invenções que colocam a área dos 3 estados em perigo iminente, enquanto tenta governar as pessoas de lá de maneiras cada vez mais bizarras e às vezes mesquinhas. Mas lembre-se que Doof tem uma das origens mais perturbadoras entre vilões de desenho animado. Sério, eu poderia citar literalmente qualquer flashback da infância dele ao longo da série, e praticamente qualquer um deles individualmente já justificaria esse cara enlouquecer pelo menos um pouco. Sabe quando você se sente realmente vivo? É quando vem de Broadworth. Forçado a se vestir de garota porque os pais queriam uma filha, obrigado a agir como gnomo de jardim por horas, literalmente ficou de pé ao nascer. Quando eu era um menino, minha mãe nunca me deixava nadar em piscinas públicas. Os pais dele desafiaram as leis da natureza para lhe dar uma infância horrível. Algo que Vanessa o faz perceber no último dia do verão, final da 4ª temporada, que achávamos ser o fim da série por 10 anos. Ei, não estou reclamando. Depois que Vanessa ajuda Doofenshmirtz a perceber que ele não é realmente mal, mas está apenas genuinamente machucado, Doofenshmirtz decide parar de criar netas do mal de uma vez por todas para poder apoiar sua filha e manter um relacionamento saudável com ela. Ah, cara legal, eu acho que sim, eu poderia. Poderia ser um bonzinho fazendo o bem, só pelo simples fato de fazer o bem. O que os caras legais fazem exatamente? Ele mantém boa relação com Perry, Major Monograma e Cal após o fim, e faz viagens semanais de boliche com eles. Não só Doofenshmirtz finalmente encontrou os amigos que ele nem sabia que precisava durante toda a sua vida, mas ele também escapou completamente das consequências legais por suas ações que regularmente ameaçavam tanto a área dos 3 estados, quanto às vezes, até mesmo o contínuo espaço-tempo. Esse é um destino realmente generoso pra ele. Mas se existe algum vilão nessa lista que merece um final tão feliz, vamos ser sinceros, todos nós sabemos que é o Doof. E para os nossos últimos vilões totalmente redimidos, temos Shago e Dr. Draken de Kim Possible. Esses dois quase sempre vinham juntos. Enquanto Shago era quem mais ou menos puxava as cordas na maior parte do tempo, Dr. Draken ainda era um cara bem perigoso por si só, com certeza. Você conhece o meu trabalho. Desculpe, estão esperando por mim. Eu realmente não sei. Dr. Dundra. Apesar de infantil e mesquinho, esse megalomaníaco tinha inteligência e recursos para realizar tudo o que desejasse. Shago tem mandados de prisão em 11 países e é uma mercenária muito perigosa, sempre trabalhando com pessoas tão más ou piores que ela. Certo. Acho que voltamos a isso. Surpreendentemente, porém, no episódio final da série, esses dois têm uma ótima oportunidade de se redimir pelos seus crimes. Quando Draken e Kim são capturados por Warmanga, eles se unem para escapar. No fim, Draken e Shago ajudam a salvar o mundo e são elogiados. É uma grande reviravolta e o final mais feliz que um cientista maluco e um mercenário quase sanguinário poderiam esperar. Essa próxima categoria é similar, mas embora esses personagens também tenham escapado das consequências, sentimos menos satisfação com isso. Esses caras se safaram fácil. Agora vamos falar sobre Mágica de Spell. Como uma das antagonistas mais marcantes da série e do reboot, todos ficaram animados com seu retorno como vilã principal na primeira temporada. Ei, espera aí. No final, porém, ela infelizmente acaba sendo pouco mais do que uma peça para Bradford Buzzard, de quem falaremos mais tarde.
Depois que ela e os outros vilões são derrotados pelos patos e libertados da lavagem cerebral, Mágica é quem consegue se vingar diretamente de Bradford. Mas, de novo, falaremos disso mais tarde. Além disso, o fato de ela ter sido simplesmente deixada ir embora pelos patos e, provavelmente, repensar se a rivalidade familiar realmente valia a pena, fez com que ela tivesse uma das situações mais fáceis desta lista, de longe. Reboots já alteraram personagens de formas estranhas, mas poucos mudaram tanto quanto Dufus Drake. Em uma aparente tentativa de criar um contraponto ao Luizinho, lembrando aos membros mais jovens da audiência que acesso irrestrito ao dinheiro pode corromper se você não tomar cuidado, Dufus foi transformado de um aliado amigável do trio na série original para um Gideon obcecado por poder e fã de cosplay na nova versão. A desculpa de que ele é só uma criança não convence quando seus crimes incluem escravizar os pais para trabalharem para ele. Que legal! Louis acaba ficando mal visto pelo Dufus depois de cometer o terrível crime de mentir pra ele dizendo que era filho único, eu acho. Sinceramente, ele provavelmente poderia ter derramado uma gota de refrigerante no tapete do Dufus e teria recebido a mesma reação. Esse garoto é desequilibrado. Ainda assim, após tudo de ruim que Drake faz, inclusive persegui-lo, na última aparição de Drake, Louis ainda lhe pede desculpas, nem que seja para evitar que ele se torne mais um rival vitalício como tantos do tio. Mesmo sendo um garoto estranho e mimado, ainda sinto muito por qualquer dor que causei a você. O cara basicamente saiu impune por aterrorizar constantemente um dos personagens principais e ainda se fazer de vítima por isso. Literalmente, a única qualidade dele que gera simpatia é o fato de ele ter 10 anos e, portanto, ainda ter tempo para amadurecer. Mas mesmo levando isso em consideração, ele merecia muito mais consequências. David Xanatos pode não ser tão vilão quanto o outro de Gargoyles, mas está longe de ser um exemplo de cidadão. Ele vai usar qualquer um, e sinceramente, todo mundo que puder, para se dar bem na vida. E se vidas tiverem que ser arruinadas no processo, que assim seja. Poupe o fôlego, Hudson. Morte e velhice também tem preço. Ainda assim, há certos limites que nem mesmo ele ultrapassa, como quando Demona o usa para lançar um feitiço que transformaria toda a humanidade em pedra. Xanatos estava disposto a se unir aos Gárgulas para ajudar a impedir. Acho que seu plano vai dar certo, Zabatos. Não tinha dúvidas quanto a isso. No fim, ajudou a encerrar a rivalidade entre humanos e Gárgulas. De vez. Sabe, esse tempo todo eu me perguntei por que deixei vocês, criaturas, viverem. Agora eu sei. Vocês são úteis de vez em quando. Assim como você. Ele não é bom, mas também não é totalmente mal. De qualquer forma, recebeu uma sentença leve. Finalmente chegou a hora de outra ameaça sobrenatural, o mestre caçador de Jake Long, o dragão ocidental. Esse é um dos antagonistas mais desprezíveis do Disney Channel, chantageando Rose, de 14 anos com a vida dos pais. Eu sei exatamente onde seus pais estão. Forçando ela, na prática, a ajudá-lo a completar seu objetivo de reunir os crânios astecas para fazer um desejo pela morte de todas as criaturas mágicas. Ele acha que magia é má e perigosa, mas quando ele usa, considera razoável. Esse tipo de hipocrisia realmente parece ser uma tendência entre os vilões da Disney, né? Bem, felizmente no final Rosa consegue nocauteá-lo e roubar o desejo dele, desejando a morte de todos os membros do clã Huntz em vez disso. Embora ser desejado para fora da existência teria sido algo bem traumático, ele estava inconsciente quando aconteceu. Então, infelizmente, apesar de quão mal ele era, basicamente ele teve aquele final de morrer dormindo. Agora vamos falar sobre as coisas não letais. Pode parecer que eles se safaram fácil, mas ao menos enfrentaram as consequências dos crimes. Só tiveram sorte de não morrer por isso. Não sei se podemos chamar de alegre, por assim dizer, mas Gideon Gleeful na verdade teve um arco bem interessante durante o Weirdmageddon. Apesar de ser uma criança, concordar em ajudar Bill Cipher foi algo realmente desprezível da parte de Gideon, mesmo comparado com as outras coisas que ele faz na série. Eu vou... pegar todos vocês. No fim, Dipper faz com que ele pare de ajudar Bill a dominar o mundo, ao menos por causa da Mabel. Você sabe o que o Bill faria comigo se isso acontecesse? Do que você tem medo, Bill? Não, eu só... É uma situação complicada. Embora tenha sido severamente punido por Bill por sua traição, ele saiu dessa experiência uma pessoa muito melhor, que está genuinamente tentando se tornar alguém melhor. Não! Chega de vilões malvados! De agora em diante, vou tentar ser só o Gideon, um garoto comum. Ele continua amigo dos antigos colegas de prisão, e você sabe o que dizem. Nada é menos suspeito que vários homens adultos de macacão de prisão andando com uma criança pequena também de macacão. Kikimota é o próximo. O pobre Kikimota sofre da trágica síndrome crônica de capanga. Em outras palavras, por mais que ela se agarre desesperadamente a qualquer poder que consiga encontrar, ela sempre acaba sendo submissa a outra pessoa. Qual é a promoção? Quem está sob meu comando? Praticamente tudo o que ela fez ao longo da série foi basicamente uma forma de bajular o Imperador Belos para que ele a mantivesse ao seu lado, só para ele literalmente mandar ela morrer em uma vala. Eles estão procurando uma nova mão direita. Ter você como minha mão direita? Prefiro cortar meu braço.
Depois que Kimahra muda de lado na batalha final, ela quase não aparece mais, exceto no epílogo, onde Matolomule a supervisiona ajudando na construção do museu da biblioteca. Então imagino que a ajuda dela no final reduziu sua sentença de prisão perpétua sem direito a condicional para serviço comunitário. Isso é dar uma surra no imperador? Com prazer. Vocês sabem que ela provavelmente matou muita gente, né? Tipo, bom para o pessoal da biblioteca conseguir mão de obra gratuita, mas acho que ela merece um pouco mais de punição do que isso. Agora vamos falar sobre o vilão favorito de todo mundo em Aladdin, Abbas Mal. Sai daí, Jafar. Isso sim é ser super vilão. Brincadeiras à parte, Abbas Mal é o típico ladrão atrapalhado, mas muito determinado. Como? Sensível. Os piores destinos que ele sofre na série são basicamente apenas as consequências dos seus próprios esquemas motivados pela ganância. Um dia ele será preso, no outro espancado, no outro expulso da cidade. Meet de Phineas e Ferb é o próximo, trazendo enfim as consequências legais que esses vilões mereciam. Ele traz uma das formas mais clássicas de punição que existem, um bom e velho castigo. Depois de tentar dominar o mundo, se tornando a coisa mais fofa que existe, ele é derrotado graças ao Meep em uma luta surpreendentemente unilateral e forçado a um castigo, digo, sentença de prisão, como forma de pagar pelos seus crimes. Isso, claro, não o impediria de tentar de novo e receber o mesmo castigo. Mario tem o Wario, o Queixo Rubro tem o Negashin e Darkwing Duck tem, você adivinhou, o Negaduck. O Wario parece meio deslocado nesse grupo. Negaduck é o equivalente do Darkwing no Negaverso e por muito tempo você basicamente podia resumir o personagem dele como Darkwing, só que do mal. O cara é exageradamente malvado até pra desenho animado. Uma vez ele cometeu vários crimes só para subir de inimigo público número 2 para número 1. Com todo esse poder, quem pode me parar? Sendo um vilão de desenho animado de sábado de manhã, o destino dele basicamente começa e termina com ele recebendo algum tipo de punição depois de causar confusão por 11 a 22 minutos. Nunca mais vou dormir. No reboot de DuckTales de 2017, recebemos uma explicação de lore interessante sobre ele. Aparentemente, Negaduck era originalmente um ator chamado James Starlin, que interpretava o Darkwing Duck na televisão antes mesmo dele ser um herói de verdade. Espera, quem é esse? Quando Drake Mallard roubou o papel dele no programa, Jimmy aqui ficou completamente louco e jurou vingança contra seu inimigo mortal como o infame Negaduck. Isso torna os crimes dele mais trágicos, se você considerar que são os mesmos personagens da série original, como acreditamos. É mais divertido assim. Uma grande lição dos desenhos infantis é nunca subestimar o vilão pequeno. Dr. Hamsterville é o próximo e merece a sentença. Hamsterville é um gênio do crime tão influente que controla Gantu. Leroy, não copie. Pra quem não entende, Leroy é só um Stitch vermelho. Leroy é um Stitch vermelho que Hamsterville quer clonar para criar um exército e dominar o mundo. Claro, no melhor estilo cientista maluco, Hamsterville é derrotado e preso por seus crimes. Dada a gravidade do que ele fez ao longo dos anos, é difícil imaginar que ele vá sair tão cedo, mas ele tem um aliado poderoso e leal em Gantu, então pelo menos ele conta com isso a seu favor. Assim que Gantu for preso, ele está ferrado. E considerando o quanto Gantu era menos competente na série em comparação com o filme, não podemos dizer que isso seja improvável. Vamos falar de outro vilão de série derivada com pendências do filme para resolver. O Professor Callahan de Operação Big Hero foi um dos vilões mais infames da Disney. Digo isso sobre roteiro e ações. Ele quase é totalmente simpático. Ele tentou aliviar sua culpa de forma distorcida, como fica claro quando retorna na série animada. Descobrimos que Callahan está preso pagando por um erro imperdoável que admitiu. Embora não se saiba quanto tempo sua sentença vai durar, ele está assumindo total responsabilidade por seus crimes e até teve a oportunidade de pedir desculpas ao Hiro. Tadashi queria que eu te perdoasse. Espero que um dia eu consiga. Ele não vai ter a mesma vida que tinha antes, mas não diríamos que ele está além de ser salvo. Pelo menos ele terá a consciência tranquila por assumir a responsabilidade certa. Ponto pra ele. Só esperamos que a filha dele o visite com frequência. Se existisse um vilão que realmente incorporasse o conceito de arrependimento, teria que ser o Rei Andreas. Agora, Andreas era claramente um vilão, não negamos isso. Esta mão... Suspiro. No entanto, estamos negando que ele seja totalmente culpado pelas atrocidades que cometeu. Ele foi manipulado pelo pai e pelo núcleo para conquistar o multiverso com a Caixa da Calamidade. E não, nós não esquecemos o que esse homem fez com a Marcy também. Não, olha o que você me fez fazer. Apesar dos erros, ele se redimiu ao enfrentar o pai e o núcleo, ajudando a derrotá-los de vez. Não acredite nisso. Finalmente você faz algo útil. Após ajudar Anne e o grupo, ele passou o resto da vida lamentando o que fez com a Anfíbia e foi obrigado a ajudar a reconstruí-la como fazendeiro. Apesar de poder expiar seus pecados e ajudar a reparar o que fez,
ele continuará carregando uma culpa profunda e lamentando ter desperdiçado grande parte da vida em uma conquista que nem era sua. Agora vamos falar dos personagens com finais definitivos, mortes brutais. Mas isso é Disney Channel, então acho que a morte está sendo usada de forma bem flexível aqui. Essa categoria começa com um personagem ainda vivo, Bill Cipher. Que fim patético. Acredita que um antagonista tão brilhante caiu no velho truque da troca de irmãos gêmeos? Bastou um momento de confiança excessiva de Bill ao implorar por Stan para ficar preso na mente do tio Stan. O cara ficou tão assustado que mudou de arte e falou ao contrário, mas nem assim escapou do último golpe surpresa do Stan enquanto as paredes em chamas de sua memória se fechavam. O único motivo pelo qual o Bill não está ainda mais alto é o fato de que já foi sugerido seu retorno em várias ocasiões, especialmente com o recente livro do Bill, que saiu há alguns meses. Para uma ameaça como o Bill, quase dominar o mundo e perder tudo por um erro idiota é um fim brutal para sua história. Então, mesmo que ele não esteja morto de verdade, tivemos que dar a ele uma posição bem alta mesmo assim. Ora, seriam essas as consequências das minhas próprias ações. O próximo é Mozenrad, vilão principal da série animada Aladdin. Versão sombria do Aladdin. Seu destaque é a pele assustadoramente pálida. Brincadeiras à parte, esse cara é uma ameaça. O garoto traiu seu pai adotivo e mentor, Destan, que era um grande canalha, para tomar seu lugar como governante da Areia Negra, e ainda o transformou em seu servo zumbi. Esse cara é sério, mas sua única fraqueza é a fonte de sua magia. Seu poder vem de uma manopla mágica roubada de Destan, mas isso, ironicamente, seria sua ruína. Essa sua mão mágica me irrita de verdade. A manopla drena constantemente a energia de Mozenrad, deixando-o visivelmente fraco, mesmo sendo um feiticeiro habilidoso. Além da típica derrota de vilão de desenho animado, sua estreia traz um novo nível de escuridão. Depois que Mozenrad declara diretamente que sua manopla está matando ele. Veja, eu vou transportar minha essência para o seu corpo. Ele planejou sequestrar Aladdin e trocar de corpo à força, mas ao ser impedido, Aladdin rouba sua manopla de novo e o manda embora em um passeio de balão, provavelmente direto para o além. Não, isso não é justo! Acho que ele não vai estar do lado contratado disso, mas ainda assim, provavelmente está morto. Ivan Cego é um dos antagonistas menores de Gravity Falls, mas também é um dos que causou mais caos. A Sociedade do Olho Cego é responsável por os moradores de Gravity Falls não lembrarem das coisas estranhas que acontecem lá. Isso é invisível. Esse cara apagou incontáveis memórias, mesmo sabendo o preço que a tecnologia de apagar memórias cobra do cérebro de uma pessoa. No final, ele teve o que merecia ao ter o próprio cérebro apagado e, efetivamente, ter seu nome mudado para Tut McBumbers Nazzle. Sim, eu sou Tut McBumbers Nazzle. Saúde, Tut Ismail. Sinceramente, é uma sentença bem leve considerando tudo o que ele fez. Mas olha, desde que ele não machuque mais ninguém, sinceramente acho ótimo que ele possa viver uma vida inofensiva e pacífica como bardo. E ele foi decapitado. Ok, olha, eu já ouvi falar em mudar de rumo na vida, mas isso aqui é ridículo. Encerrando essa categoria está um dos vilões mais cruéis do Disney Channel, o Imperador Belus. Olhando pra ele com simpatia por um breve momento, vou dizer isso sobre o Belus. Philip Witchbane, caçador de bruxas do século VII, foi transportado para um reino só com bruxas e demônios, o que naturalmente geraria reservas. Mesmo assim, tenho certeza de que havia maneiras melhores de reagir do que um genocídio sistemático. Além de desafiar as leis da natureza para continuar, ele ainda sugava a magia dos cajados Palisman para viver mais. Algo que, na minha opinião, 90% das pessoas já considerariam bruxaria. Após anos manipulando seu povo para ser adorado, ele teve o que merecia quando o colecionador aparentemente o eliminou com um só golpe no fim da segunda temporada. Lento demais. Vocês também parecem lentos. Após quase ser esmagado na parede, Belus sobreviveu usando o corpo do caçador para finalizar seu plano no reino humano. Mas após ser derrotado por uma luz fortalecida em seu auge, Belus foi reduzido ao seu antigo eu humano, encolhido e mirrado, forçado a suportar a chuva fervente e, em seguida, ser esmagado até a morte por Ida, Rei e Chuva. Isso foi extremamente satisfatório. É preciso gostar de um show com travessuras mágicas e uma surra final. Se isso não bastar, não se preocupe. Ainda tem mais alguns vilões que sofreram, diga a frase. Destinos piores que a morte. Dimona é a próxima. Sinceramente, quando seu nome tem demônio, parece Destino ser vilão. Mas Dimona nem sempre foi má. Ela era uma orgulhosa guerreira gárgula levada à loucura pelo ressentimento contra humanos pelo tratamento ao seu povo e culpa por trair o clã Wyvern, o que causou a maldição deles. Toda a humanidade tem que pagar pelo que fizeram ao nosso povo.
Mesmo assim, tudo o que Demona faz visa um genocídio humano, mas ela nunca é punida por muito tempo, sempre escapando da responsabilidade legal. Mas, se pensar bem, ela lida com isso há mais de 1000 anos. A destruição completa da raça humana. O ódio obsessivo dela pela humanidade tomou conta de toda a vida dela, e se os comentários dos outros personagens servirem de indicação, ela vai continuar nesse caminho pelo resto da vida, até enlouquecer completamente ou ter que finalmente encarar o fato de que ela mesma é a causa de todos os seus próprios problemas. É uma cama que ela mesma fez pra deitar, então não podemos agir como se ela não merecesse. Mas esse tipo de tormento psicológico é algo que não desejaríamos nem aos nossos piores inimigos. A medalha de bronze em brutalidade vai para o vilão principal do reboot de DuckTales, Bradford Buzzard. Veja o que descobrimos sobre o castigo nas mãos de Mágica, ou ao menos por sua magia. Acho que ela deve ter mais dificuldade em lidar com o luto de uma forma saudável, porque apesar de saber em primeira mão o quanto dói ver um ente querido se transformar em um animal sem consciência, é exatamente essa escolha que ela faz para o destino de Bradford, reduzindo esse aspirante a governante a um simples animal de estimação. Não, eu não sou um vilão. Não, com certeza você não é. Ela só queria saber se ver alguém que odeia virar um animal sem mente a faria se sentir melhor. Tenho certeza de que ver alguém que merecia esse destino sofrer foi melhor do que ver quem não merecia. Dispel é o vice-campeão de brutalidade hoje. No DuckTales original, ele era mais cômico do que qualquer outra coisa. Realmente selvagem pra sempre. Ele serviu como uma boa motivação para sua irmã, Magica Dispel, que queria roubar a moedinha número 1 do tio Patinhas para transformá-lo de volta de um corvo, com um nome bem criativo para sua forma normal de pato senciente. Bem, não fique aí parada, vamos conquistar o mundo! Na verdade, nunca vimos dessa forma. Até o reboot de 2017, um episódio mostra que Paul virou um corvo simplório por tomar uma bala mágica destinada ao tio Patinhas, no lugar da irmã. Ao refletir o feitiço contra a maga, Paul se lançou à frente dela no último instante para salvá-la de ser transformada em um animal irracional. Há quanto tempo você sabe que não sei desfazer a transformação? Desculpa! Não podemos dizer que isso não é necessariamente merecido, já que Paul em si sentiu um prazer mórbido em transformar animais personificados em animais animalizados, mas isso definitivamente adiciona um toque mais trágico à história. É frustrante quando o vilão faz algo bom e justamente nessa hora o karma o pune. Mas embora Paul provavelmente nunca mais vá conseguir agir como ele mesmo, pelo menos ele pode agir com algum nível de liberdade. Prometeu, o Portador do Medo, é um dos vilões de episódio único mais marcantes em A Casa da Coruja, embora saibamos pouco sobre ele. Mas isso não impede que ele sofra o destino mais brutal da história dos vilões do Disney Channel. Sabemos apenas que esse monstro, que se alimenta do medo, está preso sob a Hexside e todo ano tenta recuperar forças para destruir as Ilhas Ferventes. Por que eles decidiram que o melhor lugar para uma história de terror sobrenatural tão perigosa como essa seria um colégio improvisado, eu realmente não entendo. Mas naquele dia fatídico chamado Grom, um estudante supostamente sortudo é escolhido para colocar o velho Grom em seu lugar e mantê-lo selado até o ano seguinte. Ter apenas uma chance por ano de agir por vontade própria já é ruim. E ainda tem o fato de que Grometeu, um demônio do medo que muda de forma, provavelmente é mortal. Pense bem, se não fosse mortal, por que eles o manteriam aprisionado só para ter que lutar contra ele de novo uma vez por ano, quando poderiam simplesmente acabar com ele de uma vez? Até para um monstro sem coração, isso é difícil de aceitar. Grom só pode tentar fugir uma vez por ano, mas sempre é derrotado por uma criança aleatória e preso até recuperar a força no ano seguinte. E ele só aparece em um episódio.